Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso tutorial do Piratininga para mostrar para vocês como funciona o nosso sistema de PDV. Primeiramente, eu vou apresentar aqui para vocês os materiais que vocês vão estar utilizando para colocar o PDV no ar. Primeiramente, a gente tem aqui o nosso teclado, que é da marca Forte, né? Ele já vem previamente configurado. Se não vier, você tem um programa que depois a gente pode explicar como que funciona para você poder configurar esse teclado, ok? O que mais que a gente tem aqui? A gente tem a impressora, uma impressora não fiscal. Aqui no caso a gente está usando a Eugene i9, a alimentação dela por fonte, e também temos aqui a comunicação com o PDV através do cabo USB. Aqui a gente tem o nosso computador, que no caso é um Bematec. A gente usa como padrão o Bematec RC8400, porém neste tutorial eu vou estar usando o 83. Para mostrar uma diferença, a gente começa aqui na BIOS. A BIOS do 84 é essa aqui da foto. Ela é um pouquinho diferente da do 83, então vocês vão poder notar, por exemplo, que ela não tem, o do 83 não tem esses detalhes como os ícones todos. Mas a única coisa que você precisa fazer na BIOS do 84 é entrar aqui no Advanced Mode. Aí você vai ir nas configurações de USB, ela vai estar como padrão Smart Auto. Você vai tirar desse Smart Auto e vai colocar Enable, que vai ser o padrão que a gente usa para poder formatar, para ele poder ler o CD-ROM ou então até o pendrive. Outra coisa que eu tenho que falar que vocês vão precisar é um CD-ROM ou um pendrive com a ISO do Debian. Qual Debian a gente usa? A gente usa uma versão da Visual Mix do Debian 7, que melhor se adaptou ao nosso sistema aqui com o nosso computador 8400. Porém, a gente tem alguns computadores de outras marcas aqui que a gente utiliza aqui dentro, ou até alguns que vocês de repente precisem usar que funcionam melhor no Debian 8. O Debian 8 para o Debian 7 não tem muita diferença, alguns drivers, algumas melhorias, mas para o nosso PDV as melhorias são insignificantes. Eu já fiz até um teste com o Debian 9, ele funciona, mas a gente não tem nenhum ganho de desempenho de performance. O que melhoraria mesmo seria o sistema da Visual que a gente tem hoje, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como funciona. O que mais a gente tem aqui? A gente tem também um scanner de caixa, né? Um scanner comum, a gente usa aqui o VS2200. Um pinpad, que é onde os clientes passam cartão ou também fazem a identificação do CPF na nota. O que mais? A gente tem aqui também no cantinho o SAT. O SAT é esse aparelhinho que depois eu vou explicar melhor como funciona. Ele faz as transações comerciais hoje. Você, quando compra, não é mais da impressora, é por ele. Ele se comunica diretamente com a Receita, ele passa suas compras, suas vendas. Quando você precisa efetivar uma transação é por meio do SAT. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem um teclado normal, que a gente vai precisar configurar o sistema do Bematec, né? Então a gente vai precisar de um teclado para poder entrar com os comandos. O que mais a gente pode dizer é isso. Fora tudo isso aqui, a gente tem aqui umas fontes, aqui, os cabos USB, os cabos de rede, que depois eu vou explicar melhor como que funciona. Então vamos começar a formatação. Pessoal, a gente está de volta aqui com a tela no RC8300. Vamos apertar o F7 aqui para a gente entrar no menu de boot, ok? A gente vai entrar aqui no menu de boot. Na verdade a gente entrou na BIOS primeiro. Aqui vocês podem ver como que a BIOS do RC8300 é diferente. Inclusive os comandos. Vou entrar no Advanced para mostrar para vocês. O problema é que essa tela aqui está cortando um pedaço. Tem a ordem do boot, né? Eu vou colocar para subir do USB. Ok. Aqui então a gente vai... O computador como está agora configurado, ele está subindo primeiramente do USB. Você pode também colocar essa ISO num pendrive. Você usa um programa aí para poder fazer a formatação dele num pendrive. Funciona do mesmo jeito. O que mais aqui? Acho que aqui é só isso mesmo. Nesse aqui a gente não tem muito o que fazer. Vou estar reiniciando aqui, salvando as configurações. Essa parte aqui, quando ele inicia, ele já inicia automaticamente. Então você não vai ter, nessa primeira parte, nenhum problema. Você vai ter que só apertar um Enter para ele começar a formatar.
Deixa eu deixar o nosso teclado aqui. Depois que ele passar daquela primeira tela, ele vai cair numa tela automática, que ele vai detectar todos os drivers do computador aí e vai começar a instalação. Essa primeira parte você não tem que fazer nada, você apenas vai observar. De repente pode ser que aconteça algum erro aqui, aí você vai ter que verificar na BIOS se tem alguma coisa que você esqueceu de setar lá corretamente, ou então se o CD-ROM está com problema também. Algumas máquinas pode acontecer isso. Mas se ocorrer tudo corretamente, você vai passar dessa primeira parte aqui sem problema nenhum. Você vai colocar o CD-ROM ali, vai esperar ele instalar, e quando terminar de instalar ele vai cuspir o CD-ROM para fora e vai pedir para você teclar Enter para começar a configuração, ok? Então, vou deixar passando aqui rápido aqui para vocês só observarem por enquanto. Pessoal, finalizando aqui a primeira parte, ó, ele terminou de instalar automaticamente todos os drivers, todas as coisas do computador, e pediu só para apertar o Enter e reiniciar o computador. Eu vou fazer aqui agora. Agora ele vai reiniciar o computador normalmente. Agora, na primeira vez que ele começar aqui, ele vai pedir algumas configurações básicas, como você configurar o IP dele, o nome da máquina, essas coisas. Primeiro você tem que ligar ele, na verdade, ele desliga mesmo. Deixa eu até tirar o drive aqui, que a gente não vai precisar mais utilizar o driver. Reiniciando ele aqui. Vamos só esperar voltar ali para a tela de instalação. A primeira tela aqui é a tela do GRUB, né, que é para mostrar os sistemas operacionais que tem na máquina. Ela já vai passar automaticamente, você não precisa fazer nada. Aqui é a primeira tela. Aí, como está muito pequeno, não sei se vai dar para vocês enxergarem muito bem, mas eu vou ler o que está escrito aqui. O primeiro menu é o configurar o nome da máquina. O segundo, configurar a rede. O terceiro, o vmix.cfg, que é a configuração do PDV. Depois a gente tem o ClicTF. E outra opção aqui do NTP, que a gente não utiliza. Depois, finalmente, temos o 6 que salva a configuração e o 7 que sai. Vamos entrar no menu 1 aqui. Aqui você vai digitar o nome da máquina. CX reserva. Uma coisa que é importante falar. Você não consegue digitar aqui os números no teclado numérico se você não apertar o Numlock, se não me engano. Se você não apertar, ele vai começar a escrever caracteres aqui aleatórios. Então, se você for fazer qualquer comando, prefira usar os teclados numéricos aqui de cima, porque senão você pode se confundir ali e não vai funcionar o comando. Então, ok, caixa reserva, beleza. Já temos aqui o nome da nossa máquina. Agora vamos no menu 2. No menu 2 ele vai perguntar a primeira coisa: deseja utilizar DHCP, que seria para IP automático? Você vai colocar aqui não. Vamos atribuir um IP a essa máquina. Vamos colocar aqui então de 10.0.23. Aqui no nosso mercado a gente utiliza a faixa de IP 10. Então, os caixas aqui geralmente são na faixa dos 200 até o 220, mais ou menos. A gente utiliza esse, fora Caraguá, que é do 101 até o 110. Então, vamos colocar 23 só para efeito de teste mesmo, ok? Depois a máscara, que seria 255.255.255.0. 255 3 vezes e no final 0. Tecla entra. Depois ele vai perguntar se você quer usar o gateway. Você vai colocar aqui sim. Aqui no gateway depende da loja que você está utilizando o computador. Por exemplo, aqui a gente tem a faixa no 10.0.1.1, que seria o satélite. Então a gente vai utilizar 0.0.1, que seria a faixa 0, seria a loja 1, que seria aqui a matriz, ok? E dá Enter. DNS você coloca aqui não precisa. E ele vai salvar a sua configuração. Ao final disso aí, você vai teclar aqui na opção 6 e vai salvar e vai reiniciar o computador.
Pronto. Agora é só esperar ele reiniciar aí, que ele já vai voltar com esse IP. Agora, você não vai precisar mexer nele diretamente por enquanto. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no seu, pode ser o seu computador, então esse notebook que eu já deixei preparado com os drivers que a gente vai utilizar. Só para mostrar como vai ficar aqui quando reinicia o PDV, depois que você coloca o IP. Então, depois que você reinicia, ele vai cair nessa tela aqui, que parece uma tela cinza com... Como tem um SAT ligado, ele vai querer subir. Porém, como não está nada configurado, ele vai subir, mas todo bugado, não vai funcionar. Vai dar até erro de rede, porque não vai estar configurado corretamente. Ok? Então, vamos fazer o primeiro passo. Vamos ligar, vamos trocar a tela aqui. Então, aqui a gente está no nosso computador. O que a gente vai ter que fazer primeiramente? A gente vai ter que acessar a máquina ali, o nosso PDV, pelo WinSP, que é um programa que você consegue transferir arquivos para ele. Como que você vai proceder? Primeiramente, ele vai pedir o host, que seria o IP da máquina. Vamos selecionar aqui, 10.0.23. O usuário padrão é root, R-O-O-T. E a senha é 1. Número 1. Então, galera, voltando aqui, ele está conectando, demora um pouquinho mesmo, dependendo da conexão. É só você dar OK ali e aguardar alguns instantes que ele vai conectar no computador remoto aqui em cima. Pode dar esse erro aí de esperar 15 segundos, mas é normal. Pronto, ali ó. Passou da primeira tela, abriu a tela do computador. Aqui no nosso computador, na área de trabalho, eu já deixei até uma pasta pronta ali. A gente vai aqui, PDV SAT Linux. A gente tem aqui os arquivos básicos que vão ser sempre iguais em todas as lojas. E depois a gente tem os vmix de cada loja, que cada loja possui algumas configurações, algumas chaves que são diferentes. Então eu deixei aqui de cada loja, por exemplo, Campos, Caraguá, Jardim Paulista, Satélite, Paraibuna, separados. Aqui também eu deixei o ISO do Linux, se você quiser colocar no pendrive, ou de repente se você precisar instalar em outro CD-ROM aí. Vamos começar aqui pelos arquivos básicos. Primeiro, a gente tem esses 3 arquivos básicos, que é esse aqui que está em 2 pastas e mais esse aqui que está fora da pasta. Primeiro é o rules.d, que seria um arquivo que configura o PINpad, que é aquela maquininha ali do cartão. A gente vai entrar no computador remoto, no nosso PDV, no diretório raiz. Aí você vai ter todas as pastas aqui. Esse arquivo do rules, você vai entrar na seguinte pasta. Vou até depois escrever aí na tela para vocês visualizarem melhor. Primeiramente você vai no etc, depois você entra na pasta udev. Essa aqui, udev. E finalmente você entra na pasta rules.d. Aqui vai estar geralmente esse 70. Você vai ter que arrastar o 99 para cá. Arrastou, beleza. Você vem, seleciona os dois que estão aqui, você vem em propriedades. E aqui você vai selecionar embaixo todos esses campos aqui para dar permissão, para ele poder ter autonomia para poder rodar no sistema sem estar bloqueado. A gente coloca geralmente pela linha de comando chmod, né? 777 asterisco. Aqui vai ficar a mesma coisa, só que ele vai fazer automaticamente. Eu também coloco esse segundo aqui para ele ficar 277. E pronto, ele deu o comando ali, está todos com permissão. Agora a gente vai voltar nas pastas anteriores, a gente vai voltar no diretório raiz também. E agora vamos aqui nesse ZNew Folder. Aqui vai ser alguns arquivos de configuração que você vai colocar no seguinte local: user local bin. Aqui já tem os arquivos padrões que vêm do sistema, porém esses aqui tem algumas atualizações, algumas coisas diferentes em relação a eles. Você vai arrastar, ele vai perguntar se você deseja reescrever. Você vai colocar que não para todos.
Aí ele só vai copiar os arquivos que estão com alteração. Aí você vai repetir a mesma coisa que você fez na outra pasta. Você vem em propriedades e também dá permissão de leitura e escrita para todos. E finalmente dá OK. Beleza. Agora de novo vamos lá para a pasta principal. Vamos aqui no diretório raiz também. A gente vai ter esse libpcre.so.1. Você vai entrar na pasta lib e vai jogar ele aqui. Mesma coisa, você vai dar permissão para ele também. Então essa parte aqui que é comum para todos os computadores já está feita. Os arquivos básicos já estão copiados. Aí você vai ter que entrar na pasta vmix e dentro da vmix tem uma outra vmix. Aqui você vai arrastar conforme a lógica que você tiver. Por exemplo, aqui a gente está no Jardim Paulista, a gente vai na pasta do Jardim Paulista e vai copiar esses arquivos para cá. Primeiramente, você tem que renomear ou excluir as pastas que têm o mesmo nome dessa que a gente vai puxar para cá. A gente tem a pasta exec, a NFCE e a Pictures. A Pictures não precisa, mas eu já copiei aqui para ficar mais fácil para vocês. Vou renomear a exec como exec old, né? Exec antiga, e a NFCE também vou renomear como NFC old ou NFC antiga. Aqui também tem um vmix.cfg. Dependendo da configuração da máquina, ela utiliza esse CFG ou o CFG que está dentro da pasta exec. Então vamos renomear também esse aqui. Na verdade é mais fácil até excluir esse aqui, né? Vamos excluir esse aqui, ok. E agora vamos copiar esses arquivos aqui para o nosso PDV, do notebook para o PDV. Vamos ver aqui quanto que vai demorar. Aproximadamente 3 minutos. Negócio rápido. Tudo vai depender também da sua rede. Se você tiver conectado local ou remoto, isso aí vai demorar um pouquinho mais. Pessoal, então a gente acabou de copiar os arquivos aqui. O que a gente vai ter que fazer agora é dar permissão, igual aquelas outras pastas que a gente fez. Vem na propriedades dela, dá permissão para tudo aqui. Aí só aguarda um pouquinho que ele vai. Permitiu tudo, beleza. Agora você vem aqui no CFG também, que a gente copiou e também dá permissão. E pronto. Aqui no notebook o trabalho está completo. Agora a gente só vai terminar de ajustar algumas coisas no PDV. Vamos voltar para a tela do PDV aqui. Aqui a gente está na tela do PDV. A gente vai entrar com o seguinte comando: Ctrl Alt F2. Ele vai entrar numa tela pedindo login. O login é root. ROOT. E a senha password é 1. Pronto. Aí, a gente vai entrar no seguinte caminho: cd barra vmix barra vmix barra data isp. Aqui vai estar a configuração daquela máquina antiga que estava ali na tela que vocês puderam ver. A gente vai usar o comando rmcmos, que vai apagar a CMOS da máquina para ela começar zerada, sem nenhum tipo de configuração. Pronto. Aí você vai dar o seguinte comando: cd você vai estar na pasta vmix.cfg. Se você quiser, você pode dar o chmod 777 em tudo para garantir que está tudo com permissão. Eu vou entrar na pasta exec também. Tem um arquivinho que às vezes pode dar pau, que é o pdv.sx. Não, pdv.sh, desculpa. Você vai dar o chmod 777 asterístico pdv.sh e dá enter. Beleza. Galera, se você quiser editar aqui o vmix CFG da pasta exec, você vai colocar nano vmix
.cfg. A gente tem o nosso vmix.cfg que tem a configuração do PDV. Aqui em cima vem os locais, por exemplo, da CMOS, onde está localizado. Aqui onde está o sistema nosso localizado, Visual Store, que tem um servidor aqui na nossa sala do TI. O IP do servidor, que é 10.0.0.101. E a porta que ele usa, que é 8090. Aqui embaixo, começando, a gente tem serial impressora, que seria para impressora fiscal. Como a gente não utiliza mais impressora fiscal, você não vai usar esse campo, né? Depois a gente tem scanner. O scanner, a gente tem as portas com atrás ali da CPU. Você vai selecionar a porta que você quer utilizar. Por exemplo, esse da CPU aqui tem 3 portas, então tem a 1, a 2 e a 3. Geralmente, quando é RC8400, ela já vai instalar automaticamente. Você não vai precisar fazer absolutamente nada. Porém, se você utilizar a 8300, você vai precisar entrar em contato com a Visual Mix para poder configurar essas combos, porque a compilação que a gente usa é diferente. Qualquer outra máquina que a gente utilizar, ela não vai pegar, por exemplo, uma COM 3, uma COM 4 de uma vez. Só a RC8400, porque ela já tem configurado nessa compilação que a gente utiliza. Aqui também a gente tem outras coisas como balança. Algumas lojas a gente utiliza balança, então você vai ter que colocar a COM da balança que você utiliza, qual a numeração da porta ali atrás do computador que você está utilizando para ligar a balança. O que mais? O resto aqui são configurações menos importantes. A gente tem o grupo 500 também, que é o grupo do teclado que a gente utiliza aqui, que a configuração padrão é nesse 500. O tipo teclado que também é 99. São configurações que são padrão, então você não vai precisar mexer por enquanto nisso. E aqui embaixo você vai ter o número do componente. O número do componente aqui que a gente tem é o 1. Porém, eu vou aproveitar e fazer o seguinte. Então, galera, como eu tinha dito para vocês, a gente configurou aqui um PDV de teste, que seria o número 98. Vamos voltar lá para o nosso PDV. Aqui o componente está como componente 1, então a gente vai substituir, vai colocar como 98, que é o teste que a gente fez. Aqui pode deixar 1 mesmo. Eu acho que é só isso. Vamos dar Start X. Pessoal, e aqui deu certo. A gente configurou dentro da pasta exec aqui no Jardim Paulista, é o CFG da pasta exec, e agora está pegando carga de arquivos e imagens. Então, nosso tutorial de instalação do PDV é isso. A gente vai terminando por aqui. Quem sabe a gente volta com mais algumas explicações posteriormente em outro vídeo. Muito obrigado por assistirem. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima. Valeu!